quem vai aguentar é o Santa Toca. É até aqui mesmo. Santocas é o nome artístico de António Sebastião Vicente. Santocas arrastava consigo toda uma dinâmica artística que irradiava do Marçal, Botafogo, Sporting Clube do Machinde e arredores. Ele nasceu para ser um grande artista. Pelas músicas e aquilo que eu acompanhei de perto, a evolução dele, a sua carreira artística, ainda jovem, e a composição das suas músicas, estava-se a revelar um grande artista do futuro. Santocas não começou a cantar em 75. Santocas começou a cantar aqui atrás no Botafogo. Botafogo era um clube onde tinha como rei Aristides Bandung. Aristides Bandung, É ali onde ele começou a cantar. Começou a cantar, era muito pequenino. E depois daí, depois de prenderem a PIDE, acabar com o Botafogo, prenderem todos, então ele se abriu o Machinde e o Santocas começou a cantar aqui. Então ele destaca-se na altura da Revolução. Depois atuou em vários eventos que o Machinde realizou, mesmo naquelas festas, nas grandes rebitas que se dava, porque o problema que se punha é que o governo português impunha a malta para fazer o nosso folclore e não esquecendo a rebita, porque todos os portugueses que andavam aqui em Angola, quando houvesse que o Machinde vai dar uma rebita, todos iam lá cair, tá vendo? Eles achavam que a rebita é uma dança tradicional. Nem no Brasil tem essa dança de rebita. Então, eles acharam que isto era uma dança tradicionalmente angolana. Santocas ganha um concurso infantil que era realizado na altura pelo Sporting Clube do Machinde, facto que o motivou a tentar o Cotonoca, onde se emparceirou com Luís Visconde e Elias de Aquimoeso, nomes de referência da música popular angolana na altura. Marcante foi a passagem de Santocas pelo programa Chá das Seis, em 1972, um espaço seletivo de revelação de novos valores que tinha lugar no Cinema Restauração, onde funciona hoje a Assembleia Nacional. O que eu me recordo é que quando eu vim para o Ministério da Cultura e em janeiro de 1977, o secretário de Estado era o camarada António Jacinto, e eu recordo-me de ver o camarada António Jacinto falar do Santocas de forma bastante emotiva. E lembro-me até de, numa reunião com trabalhadores do Ministério, o camarada António Jacinto ter dito que as músicas que o Santocas tinha feito na altura eram músicas que deveriam ser exaltadas e que tinham um valor bastante político, um valor político bastante grande. Na altura existia o CITA e eu, como já tivera saído do padrão do Chá das Seis lá embaixo, que hoje é a sala das eu contactei o Santocas, ele convidou-me, perguntou-me se eu queria cantar na parte suburbana. Eu disse que sim, que era favorável, uma vez que estava já, que a minha mãe morava aqui no Marçal, né? E eu estava com a minha mãe. Foi aí onde partiu o meu primeiro espetáculo, os Cotonocas. Bom, rodeei os Cotonocas todos, mas para além disso, tínhamos também a Guarela Angolana, que foi no Negolacina, aí onde fazia a aprovação de todos quem realmente dava e quem não dava. Ele, assim como ajudou-me a mim, ajudou alguns artistas também. Ele começou pequenino. Eu tinha a minha casa e tinha uma tia ao lado de mim, minha vizinha. Era a tia, irmã, prima do pai dela, Maria Barros. Então, a Maria Barros, como ela gostava de cantar, e a tia
arranjou-lhe uma lata. Essa lata a tia mandou furar para fazer, parece viola, como ele chorava. Então a tia lhe mandou fazer isso. Então começou daí. Cantava com a tia, eu também cantava, a avó também cantava. O primeiro single de Santocas, Minha Sobrinha, apareceu no mercado angolano em 1973 e no mesmo ano grava a canção com o título Casamento. 2 singles gravados pela Valentim de Carvalho e com a complexidade instrumental dos Jovens do Prenda. Santocas, Urbano de Castro, David Zé, Artur Nunes e outros músicos da nossa praça, sob orientação da direção política das FAPLA, criaram o agrupamento musical A Aliança FAPLA Povo. Esse coletivo artístico tinha como objetivo fundamental a música como arma de combate. Foi com essa componente musical que se lutou contra o regionalismo, discriminação racial e tribal. Portanto, todo este lado, todo o movimento artístico deste processo nosso pós ou anterior à nossa independência e até mesmo durante o período do colonial, foi muito marcado pelos artistas, muito marcado pelos poetas, pelos escritores, pelos músicos. E Santocas, naquela altura, jovem, conseguiu de uma forma brilhante enaltecer tudo aquilo que era preciso fazer para se reconhecer a nossa dignidade, a respeitar os nossos heróis, a respeitar as nossas vitórias e a compreendermos que só é possível haver país todos de mãos dadas a trabalhar naquilo em que estiverem, em que souberem fazer o seu melhor. Eu penso que não receei pela integração, simplesmente depois daqueles tempos áureos da canção de intervenção angolana, depois assistiu-se a uma queda da música, da nossa música. Começaram já a aparecer canções a Glória de Lenin, e já não era mais aquilo que colava à pele, à inteligência das pessoas, como eram as canções do Santocas, do Rui Mingas, do David Zé e tantos outros camaradas que participaram naquele momento na mobilização do povo angolano. E um dos exemplos de que quem sofreu essa influência sou eu, né, o Beto. Pronto, as músicas de Santocas fazem bem à sociedade, porque o tipo de música dela diz algo que certas pessoas às vezes têm receio ou têm medo de falar, não é? Ficam com aquilo dentro da alma, que é mau, não é? Acho que não só eu, tem mais pessoas que seguem, não é? A maneira de escrever, a maneira de cantar do músico Santocas. Nós temos de olhar para a situação dinâmica. O processo é meramente dinâmico e cada um deve fazer aquilo que acha que é o melhor para si. Em 1975, Santocas faz a sua primeira internacionalização, participando no Festival da Canção Política na República Democrática da Alemanha, em Berlim, que decorreu de 7 a 12 de janeiro do referido ano, com grandes nomes da canção política. O Santocas é daquelas pessoas que, a par de outros cantores, outros músicos, outros artistas, pela obra feita, merece que se faça uma biografia. Alguém deve escrever qualquer coisa sobre tudo aquilo que ele fez, as participações que teve nos fora internacional, portanto, nos grandes shows. Posteriormente,
O seu repertório conhece outras paragens, como Cuba, URSS, Tanzânia, Zâmbia e Portugal. Eu acho que nós temos um rio, e este rio chama-se Kwanza. E o rio Kwanza só se encontra em Angola, não se encontra em parte nenhuma do mundo. Se nós nos cingirmos ao rio Kwanza, claro que vamos nos cingir às nossas origens. E a partir daí, estamos em condições de levar avante aquilo que nos identifica, que é a nossa cultura nacional. Os meninos da minha escola já escrevem letras no mar, com tinta feita de espuma, fazem cópias do luar e fazem roda com os braços de nunca mais acabar. Tenho a certeza e sei que ele está a criar, portanto, que ele está a criar e que nos vai, de facto, continuar a oferecer o carinho da sua voz, o carinho do seu talento como letrista, como compositor. Creio que o Santocas deve colocar, efetivamente, um disco, mais um disco, quer seja de textos novos, de canções novas, ou um disco de memórias, coletando todo aquele material que ele produziu ao longo dos tempos. E eu preferia, e é uma manifestação de vontade apenas, que se não fossem todas as canções, pelo menos algumas delas trouxessem ainda aquela roupagem antiga mesmo, para nos fazer recuar um bocadinho no tempo, sem saudosismos, mas é preciso fixar no tempo aquelas canções que marcaram uma época. Tenho uma grande admiração pelo artista Santoka, não é? Consagrado. Eu acho que ele, se voltar a cantar, ainda seria muito bom para nós. Consagração de um artista, de um cancionetista, de um poeta de intervenção, de luta. E que melhor consagração para Santocas do que ver entre a assistência o camarada José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA Partido do Trabalho, da República Popular de Angola e comandante em chefe das FAPLA. Foi um espetáculo bastante dinâmico, criativo, e Santocas nessa noite destacou-se pela sua intervenção com bastante nível. Não sei, nunca mais ouvi trabalhos novos do Santocas, certamente ele estará a preparar alguma coisa. Oxalá que sim, porque ele tem uma voz bonita. Vamos começar do início para depois apanharmos o Joãozinho. Ontem conseguiu, tem alguma coisa na cabeça que é para explorar hoje? Tentar explorar aquela parte do solo, né? Eu tenho Santocas como um grande professor de arte. Tenho Santocas como um dos líderes de homens. Liderar homens não é só liderar na tropa, não é só liderar na rua, é liderar na intercomunicação entre pessoas. Ali morreram, camarada. Ali morreram, angolano. Ali morreram, camarada. Só por isso mesmo, o nome do Santocas deveria estar inscrito no panorama da música angolana contemporânea. Eu conheci o Santocas nos 75, 76 por aí. E na altura ele já tinha um certo carinho pela malta que saía da casa dos rapazes pelo facto de tocarmos instrumentos de sopro. Então, ele muitas das vezes falava conosco no sentido de fazer parte a uma orquestra, se assim posso dizer, que na altura
estava para montar, mas acabou por não acontecer e então formou-se os Diamantes Negros. Fui convidada para ir para os Diamantes Negros. Aí o Diamantes Negros, aquilo era um grupo, vamos lá. E o falecido Antônio Jacinto considerou aquele grupo como o grupo de secretário de Estado da Cultura. Eu não participei nos Diamantes Negros, porque também quero lembrar que o Santocas foi o primeiro diretor da Academia de Música após a independência. Nessa altura era o diretor da Academia de Música, estou a falar em 76, 77. E ele teve uma grande participação para que hoje nós chegássemos onde estamos, né? Tocando os metais nos conjuntos. Já fui gravar com o Santocas diversas vezes à rádio, debaixo de tiros. Nós acabamos de gravar, assim que saíssemos, havia tiroteio, nós tínhamos que recuar, tínhamos que voltar à rádio e ficar lá até de manhã. O Santocas compunha assim de repente. De repente, no mesmo dia, ele criava qualquer coisa. Ia para casa apanhar-nos. Não tínhamos tempo para ensaio. Aquilo era de repente, às vezes 18 horas, 17 horas. Ele ia nos apanhar. Olha, temos uma gravação agora na Rádio Nacional. Nós íamos para a rádio, porque esta música revolucionária que ele criasse no momento, porque ou morreu Valode, ou morreu Gica, ou morreu Pioneiro Zeca, e nós de repente íamos, porque esta música precisava de sair para o Angola Combatente às 19 horas. Mas Santos, nós temos muitas saudades de Santos, a voz de Santocas. Eu chamo Santos com os peitos, já abordei para canta de quando eu vejo. Venga-me tua com sotoquia, tua com coloquia, é tu tua lembua. Mamãe odilo, muena ondo foi, é tu todo saluca. Eu sou de uma família tradicional de músicos.